Se você pensa em publicar um livro, você já sabe qual o melhor caminho, ou qual que faz mais sentido. Essa música é totalmente improvisada, né? Mas para que você não improvise na hora de você publicar o seu livro, eu trouxe aqui um vídeo com 3 modelos e o último deles vai te surpreender de formas que você pode publicar o seu livro. Vamos lá? Pois é, muita gente fala que só existe um modelo, uma forma de publicar um livro, mas será que é isso? E na verdade não, existem várias e você tem que adequar o seu projeto à melhor forma para você e para o seu momento. E eu preciso te dizer que pensar que existe só uma maneira de publicar é um dos erros que mais confundem quem está começando. Tem autor que acha que o único caminho legítimo é da editora tradicional. Tem autor que acha que a autopublicação é sempre a melhor. E tem autor que não entendeu até agora ainda como é que funciona esse tal de modelo híbrido que eu vou falar para você. Então, antes de decidir, você precisa entender uma coisa que é simples. Não existe o melhor caminho no geral. Existe o caminho mais adequado para o seu momento, para o seu livro e para o seu objetivo. E é isso que eu quero organizar agora aqui para você. Primeiro, editora tradicional. Esse é o modelo que muita gente imagina como sendo a primeira opção. Você envia a sua obra, você passa uma avaliação, se você for aprovado pela linha editorial da editora, a própria editora assume o projeto dentro daquele modelo. Em teoria, isso dá uma validação de mercado, uma chancela editorial e uma estrutura que já está pronta. Mas aqui entram alguns pontos da realidade desse processo. Primeiro, não é fácil entrar. Segundo, o autor normalmente não controla tudo ou quase nada. E terceiro, o tempo do processo não depende só do autor. Ou seja, é um caminho possível, sim, mas ele pode ser demorado, ele pode ser complexo, ele não é rápido, não é garantido e nem necessariamente o melhor para o seu momento, para aquela sua obra. Segundo modelo, autopublicação. Então, aqui o autor, sim, ele assume o controle de tudo que ele vai fazer. Ele decide mais, define o ritmo, escolhe os profissionais, constrói o projeto com muito mais autonomia. Isso pode ser ótimo, principalmente para quem quer fazer esse livro, né, aparecer com mais liberdade, sem ficar esperando uma aprovação externa. Mas existe um ponto importante aqui: autonomia sem direção que vira? Confusão. E não pode virar um livro confuso, senão ele parece amador. Autopublicar não é simplesmente pegar o seu texto e imprimir e subir o arquivo na internet. A autopublicação séria continua exigindo o processo editorial pelo qual o livro precisa passar. O texto tem que ser bem trabalhado, precisa ter uma capa adequada, diagramação, registros, a estratégia de circulação, ou seja, o autor tem muito mais liberdade, mas ele também precisa de muito mais consciência daquilo que precisa ser feito. Terceiro, o chamado modelo híbrido. Então é aqui que muita gente se confunde. Em termos simples, o modelo híbrido costuma ser aquele que o autor sim paga pelo projeto, ou parte dele, mas não precisa conduzir isso tudo sozinho. Ou seja, ele não entra numa editora tradicional, que assume todo o risco e todos os custos e tudo mais, mas também não fica isolado, sozinho, tentando descobrir o que é melhor, resolver sozinho capa, revisão, diagramação, registros. No híbrido, existe sim uma estrutura profissional para conduzir esse processo com o autor. E aqui que, por exemplo, o Café do Escritor, a gente ajuda os nossos autores com os serviços de leitura crítica, de preparação, de revisão, de projeto gráfico que inclui a capa, diagramação, todos os registros, a orientação e uma consultoria ainda para todos os elementos da publicação. Então, na prática, o autor sim investe no livro, mas conta com um acompanhamento editorial e uma execução profissional. Agora atenção, o problema não está no autor investir no próprio livro. O problema é quando ele entra num processo sem entender exatamente o que ele está pagando, o que ele vai receber, quais são os critérios e qual é, de fato, o papel de cada uma das partes.
Eu vou falar a verdade, nem todo mundo que usa o nome híbrido entrega isso com clareza. Às vezes o termo vira apenas um enfeite, uma embalagem bonita para dizer que vai entregar alguma coisa e infelizmente não entrega. Então o importante é o seguinte, mais do que o nome do modelo, é entender o processo real que ele entrega. Porque às vezes a pessoa compra uma promessa e não um projeto editorial sério. Por isso, antes de fechar qualquer proposta, a pergunta certa é: o que exatamente eu estou pagando e o que exatamente está incluído, o que eu vou receber, quem faz o que e como esse livro vai ser publicado de verdade. Então, assim, como escolher? Eu resumiria isso em 3 perguntas. A primeira delas, qual é o seu objetivo com o seu livro? Você quer validação editorial, você quer rapidez, você quer o controle total e absoluto, você quer um posicionamento profissional, você quer vender mais, quer deixar um legado, quer usar o livro como autoridade, porque objetivos diferentes pedem caminhos diferentes. Segunda pergunta, em que estágio está a sua obra nesse momento? Porque não adianta discutir modelo de publicação se o seu texto ainda não está pronto. Muita gente confunde isso, acha que é só pegar qualquer coisa escrita e imprimir, e não é assim que funciona. Muita gente quer decidir o teto da casa quando ela nem terminou de levantar as paredes. E antes de escolher o caminho, você precisa entender o estágio real do seu livro nesse momento. Terceira pergunta, você quer terceirizar tudo ou você quer participar da construção? Essa pergunta ela é muito importante. Tem autor que quer apoio total, tem autor que quer autonomia, tem autor que quer um meio termo, ele quer ajuda, mas ele também quer conduzir. Então, assim, nenhuma dessas opções está errada. O erro é entrar num processo que não é aquilo que você queria, que não combina com o seu projeto e com o seu objetivo. E o que acontece quando não combina? Você se frustra. Então guarde isso, editora tradicional não é um troféu automático, não é porque eu entrei em tal editora que tudo vai acontecer. Autopublicação não é improviso, não é livro qualquer, feito de qualquer maneira. E o modelo híbrido não pode ser simplesmente uma nuvem bonita para esconder uma falta de clareza. No final das contas, a escolha certa não é a mais famosa, que parece mais legal. É aquela que faz mais sentido para o seu livro nascer do jeito certo e circular com coerência. E aqui também entra a maturidade do autor, que é uma coisa que me preocupa bastante. Então, assim, pare de se perguntar como eu publico. Começa a se perguntar qual é o caminho que combina com a minha obra, com o meu momento, com o que eu espero deste livro. Essa pergunta já muda muita coisa. E se esse vídeo te ajudou, me diga nos comentários. Hoje você se vê mais inclinado à editora tradicional, à autopublicação, ou então está tentando entender qual caminho faz mais sentido para você. E se você quiser clareza para entender em que etapa está a sua obra, e qual pode ser o melhor caminho, entre em contato com a gente, o nosso WhatsApp aqui está sempre disponível, está aqui abaixo do vídeo, você entra lá e a gente te orienta para você descobrir que caminho tomar. Ah, e aproveita já e se inscreve no canal Café do Escritor, né? Eu canto uma música para você, porque aqui você sempre tem conteúdos que vão te ajudar tanto na escrita quanto na publicação e assim por diante. Eu vou tentando aprender um violãozinho aqui. Até o próximo vídeo.